curso Introdução à História da Filosofia, e a gente vem trilhando aí, tentando entender, né, como funciona, ou como se organiza, né, a filosofia grega antiga pagã. Né? A gente sempre pontua a filosofia grega antiga como pagã para mostrar que ela é anterior ao cristianismo, né? Faltaria ainda alguns séculos para o cristianismo surgir, e que os valores que regem essa filosofia não são os valores cristãos. Por isso a gente costuma nomear a filosofia grega antiga como filosofia pagã. No entanto, mesmo nomeando a filosofia grega antiga como pagã, é muito interessante quando você percebe que a essência dessa filosofia, né, situada na história, situada no lugar geográfico que é a Grécia, ela tem uma base perene e que, por conta disso, justifica vários preceitos que são cristãos. Né? Se fôssemos imaginar uma narrativa histórica, é como se Deus, né, trouxesse com os filósofos gregos as justificativas racionais para várias verdades que seriam reveladas depois com a própria figura de Jesus Cristo. Né? Então, é como se a explicação racional filosófica viesse antes mesmo da verdade revelada. E é impressionante porque quando a gente olha as outras 3 aulas que nós tivemos aqui sobre a filosofia grega antiga, a gente percebe isso de maneira muito evidente. Eu não sei se vocês estavam presentes ou escutaram todas as aulas, mas logo na primeira aula a gente viu qual era o papel do filósofo e percebemos que o papel do filósofo é usar, de certa maneira, o seu intelecto para perceber aquilo que é essencial na realidade, ou seja, para perceber aquilo que é imaterial e invisível e que não está tão evidente aos nossos sentidos. Isso que é invisível e imaterial nós chamamos de verdade. Então, o filósofo é aquele que busca a verdade através do uso do intelecto. Né? Em outras palavras, ele busca a sabedoria. A verdade o alimenta para direcionar sua conduta em relação ao sábio. O filósofo ele nunca chega a ser um sábio pleno, né? Mas o próprio exercício filosófico faz com que ele vislumbre a sabedoria. Esse é o papel do filósofo. Nesse sentido, já dá para perceber que se Deus é a verdade, o filósofo, de certa maneira, está em direção a Deus. Mesmo que nós consigamos pontuar essa filosofia grega antiga como filosofia pagã. Não é isso? Na segunda aula, nós vimos os primeiros filósofos gregos antigos, que foram os pré-socráticos, não é isso? E vimos que os filósofos pré-socráticos eles tinham um objeto de estudo muito claro e evidente, que era a natureza. Então eles olhavam para a natureza, o material que está ao nosso redor, que eles chamavam de physis, e tentavam perceber a ordem interna dessa natureza. Fizemos aqui um estudo, né? Não muito detalhado, mas fizemos aqui um estudo nessa segunda aula, e vimos como pensava Heráclito, Parmênides, né? Tales de Mileto e etc. E na última aula, né, no mês passado, nós vimos como é que a filosofia, né, saiu de uma mera pesquisa sobre a natureza, de um mero estudo, de uma mera contemplação sobre a natureza, como ela se transformou numa contemplação também do homem. Né? E aí nós vimos o surgimento de pseudos filósofos chamados sofistas, e nesse contexto surgiu, talvez, o filósofo por excelência, que foi Sócrates. E vimos aqui na aula passada como se deu a relação entre Sócrates e os sofistas. E vimos nessa aula ainda, né, nessa aula passada, que dentro desse contexto grego novo que se apresentava pós-pré-socráticos, que era o contexto democrático, nós vimos que os debates filosóficos aconteciam em praça pública entre Sócrates e os sofistas. Então, de um lado, você tinha os sofistas que diziam que a verdade não existe e que o papel da filosofia não é buscar a verdade, mas sim criar argumentos convincentes. Então, o melhor intelectual é aquele que tem razão. Então, os sofistas debatiam questões para ter razão. Né? O Protágoras, por exemplo, ele se gabava, um grande sofista, ele se autoelogiava dizendo que ele era capaz de justificar argumentativamente qualquer questão, por mais absurda que fosse. Então percebam que a ferramenta usada pelos sofistas era a ferramenta da argumentação. Então ter razão era a finalidade.
e a argumentação era a ferramenta. Para o azar dos sofistas e para a nossa sorte, a filosofia não perde o rumo nesse meio porque surge Sócrates. E o Sócrates, ele tenta recuperar, né, aquele projeto inicial da filosofia, que é o de buscar a verdade. Então, em Sócrates, a coisa muda um pouco. A argumentação continua sendo a ferramenta, mas agora ela tem um compromisso ético com a verdade. Eu não vou argumentar e debater questões para ter razão. Eu vou argumentar e debater questões para buscar a verdade. Se a verdade sai da minha boca ou sai da boca do outro participante do diálogo, pouco importa. O interessante é que quando ela surgir, ela deva ser a autoridade máxima para todos os envolvidos, né? Então, a democracia grega ela tinha esse contexto, né? De um lado sofistas e de outro lado Sócrates. E o que nós vimos na aula passada que foi a conclusão dessa história? A conclusão dessa história é que Sócrates acabou deixando um legado, né? Uma riqueza filosófica que vai ser herdada por dois outros grandes pensadores que vão vir depois de Sócrates. O Platão, que nós vamos ver hoje com mais detalhes, né? O Platão que foi discípulo, foi aluno de Sócrates. Platão conheceu Sócrates mais ou menos com 21 anos de idade, teve um convívio com ele de 8 anos, até o dia da sua morte, né? E também essa herança deixada por Sócrates também vai entrar em contato com outro filósofo que foi aluno de Platão, que foi Aristóteles. Então nós temos aí a grande trinca formada, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, que simbolizam, de certa forma, os três pilares da cultura ocidental. O Sócrates como filósofo por excelência, o Platão, que nós vamos ver pelo menos a primeira parte da sua filosofia, no qual ele vai dizer que as verdades elas estão do lado de uma divindade, para além desse mundo físico. Então Platão ele representa a religião, né, de certa maneira. E o Aristóteles, que foi aluno de Platão, dizendo que a verdade é desse mundo material, que devemos observar esse mundo material para perceber a verdade. Aristóteles, então, simbolizando a ciência. Então nós temos na trinca filosofia, religião e ciência os três grandes pilares, né, da cultura ocidental. Então a contribuição de Sócrates foi fantástica. Sem Sócrates, poderíamos estar perdidos até hoje, né, nesse engodo de pseudo-filosofia, nesse engodo que diz que a verdade não existe, né? Apesar de que, se você olhar o mundo contemporâneo, né, o mundo de hoje é muito mais sofista do que socrático. As pessoas dizem que a verdade não existe e todo mundo parece querer ter apenas razão nesse sentido. Mas se fôssemos resumir qual é o grande legado de Sócrates, nós poderíamos estruturar esse legado de Sócrates em três pontos principais. O primeiro ponto, a primeira grande contribuição de Sócrates, é que Sócrates representou a sua filosofia na própria vida. Então Sócrates era um indivíduo que estava se relacionando com uma sociedade que não estava à sua altura, e mesmo assim ele mostrou com a sua própria vida para essa sociedade o que é ter um compromisso moral, o que é nutrir de dentro do seu próprio ser uma virtude moral, o que é ser corajoso, o que é ser honrado, o que é estar do lado da verdade. Então, qual é a primeira contribuição de Sócrates? A primeira contribuição de Sócrates é que ele nos fez observar a realidade e perceber uma tensão que é própria da vida humana, que é a tensão entre o que é indivíduo e o que é sociedade. Percebe? O homem ele não consegue viver sem a sociedade, no entanto, vivendo em sociedade, ele não pode abandonar sua individualidade. Essa tensão está presente na vida humana. Faz parte da natureza da vida humana viver essa tensão, né? É interessante a gente falar isso porque, por exemplo, Aristóteles, quando ele vai definir a natureza humana, ele corrobora tudo aquilo que Sócrates vivenciou. Aristóteles diz sobre a natureza humana: o homem é um animal social, o homem é um animal político. O que ele está querendo dizer com isso? Que o homem só pode viver buscando a felicidade dentro da sociedade. É necessário que outros homens contribuam com a sua busca pela felicidade, contribuam com a sua busca pela verdade. Então, o homem sem a sociedade não consegue executar sua natureza. Por um outro lado, olha que interessante, ao mesmo tempo que nós precisamos da sociedade, nós também devemos frear sempre o ímpeto da sociedade quando a sociedade passar a invadir a nossa individualidade. É necessário que devamos ter também um compromisso com o nosso eu mais verdadeiro, com a nossa vocação mais primordial,
e não permitir que a vulgaridade da sociedade, né, consiga tampar, esconder o nosso eu mais verdadeiro. Então é necessário também manter esse eu verdadeiro em nome da sua própria vocação. O Sócrates elevou isso às últimas circunstâncias. Dois fatos da vida de Sócrates que comprovam isso. O primeiro fato é que Sócrates individualmente se destaca no meio da multidão pelas suas atitudes virtuosas. Né? A coragem dele no fronte de batalha era notória por todos. Né? E um outro fato da vida dele é a própria condenação à morte. Sócrates foi condenado à morte pela hipocrisia da sociedade da época. E olha que interessante, Sócrates, percebendo que o homem deve manter sua individualidade ao mesmo tempo de viver em sociedade, Sócrates teve a oportunidade de fugir da condenação, mas ele preferiu obedecer às leis de Atenas, o que comprova que ele tinha um respeito pela sociedade. Percebe? Então, o legado que Sócrates está deixando para nós, pelo menos nesse primeiro momento, é o seguinte: é necessário manter o nosso eu mais verdadeiro, mas ao mesmo tempo buscar com que a sociedade se mantenha, se conserve, porque a sociedade também nos auxilia como meio na busca da verdade, na busca da felicidade. Né? Imaginem vocês uma sociedade que não tem uma estrutura conservada e que se transforme a todo momento. Se ela se transformar a todo momento, eu não vou ter o apoio necessário até mesmo para afirmar a minha individualidade. Então a tensão entre o que é sociedade e o que é individualidade faz parte da natureza humana. Né? Infelizmente, nós vivemos no mundo de hoje onde várias ideologias querem arrogar para si a solução dessa tensão. Então você vai ter certas ideologias que vão dizer, olha, a única coisa que importa é o seu eu. Aí você cai no individualismo radical. Então você nega a sociedade e perde a noção, por exemplo, de caridade. Percebe? Perde a noção de ajuda mútua. Existem ideologias hoje que defendem esse tipo de individualismo radical. E existem ideologias outras que falam o contrário. Os problemas do mundo vão ser solucionados socialmente. Então eles vão pregar uma revolução social, uma atrás da outra, imaginando que no futuro possamos chegar a um paraíso terrestre. O que é impossível. Sócrates acabou de nos provar, ou melhor dizendo, nos provou na aula passada, que a tensão entre manter a individualidade e a sociedade é uma tensão inerente à natureza humana. Percebe? É uma tensão insolúvel. Devemos saber conviver com ela como Sócrates soube conviver. Então Sócrates representa nesse primeiro momento um modelo de virtude. Percebem? Tá claro? O segundo legado do Sócrates, que ele também nos apresentou, foi a questão, uma outra tensão que ele colocou, que foi sobre a questão da imortalidade da alma e do compromisso ético, ou seja, de viver uma vida virtuosa. Qual foi a grande percepção de Sócrates? Sócrates, quando elaborou, né, o método de conheça-te a ti mesmo, o método do autoconhecimento, ele chegou à conclusão que a alma humana é imortal. E como é que ele chegou a essa conclusão? Ele chegou a essa conclusão por um motivo muito simples. Se a alma não for imortal, então cada vida humana vai ter uma narrativa histórica de início, meio e fim, fazendo com que o homem perca o sentido da vida que o leva para a imortalidade. O que eu quero dizer com isso? Se o homem não tivesse uma alma imortal, cada existência humana teria o tempo de duração ligado apenas ao corpo. Eu nasceria, existiria e morreria. Sendo assim, não teria finalidade para a minha própria vida. Se o objetivo do homem é ser feliz, e se a felicidade é buscar a verdade, e se a verdade por si mesma é imutável, essa verdade ela deve permanecer por todas as vidas humanas, desde o início dos tempos até hoje. Então, o fato da verdade ela ser atemporal e não estar localizada no tempo, nos faz concluir que a alma humana que percebe essa verdade também seja atemporal de algum modo. Também tenha nela um quê de eternidade. E o Sócrates, vai chamar esse quê de eternidade na alma de alma imortal. Então a imortalidade da alma humana é o que possibilita o homem alcançar essas verdades que são também atemporais. As verdades não mudam, né? Se eu procuro saber qual é a essência do ser humano e concluo que ele é um animal político, é um animal racional, essa conclusão que eu cheguei, usando o meu intelecto, é uma verdade extraída da natureza humana e ela nunca vai mudar.
todo ser humano que vai existir vai se encaixar nessa teoria. Ora, se a verdade tem um quê, né, de eternidade, a alma humana tem que ser imortal. Tem que ser imortal. Porque é ela que percebe esse quê de eternidade das verdades. Né? E o terceiro legado que o Sócrates deixou para nós foi a questão da preparação para a morte. Né? Sendo a alma imortal, é necessário que sempre tenhamos em mente que essa vida física ela é temporal e ela não explica o que nós somos de verdade. Se a nossa alma é imortal, então nós devemos nos preparar para a morte física. Né? E como é que se dá essa preparação? Entendendo que a morte física não é o ponto final. E quando eu percebo isso, o que acontece? Eu começo a aspirar valores maiores. Os valores que eu vou buscar e vou defender vão ser também, de certa forma, imortais. E não vão ser valores presos à materialidade das coisas. Percebe? Por exemplo, você pega alguém que é, sei lá, viciado em dinheiro. O cara tem uma vida de acúmulo de dinheiro. A vida dele tem como finalidade acumular dinheiro. Tem um detalhe muito simples que ele não percebeu. Se a vida dele se resume a acumular bens, a acumular riquezas, né, já que o dinheiro é o meio para comprar coisas, se a vida dele se resume a isso, o prazer dele sempre vai ter, né, a duração do bem material. Então ele sempre vai estar insatisfeito. Agora, quando você compara uma pessoa dessa com uma pessoa que tem como valor ou tem como finalidade a busca pela verdade, a felicidade, que são bens imateriais, essa pessoa já está percebendo que a satisfação que ela vai conseguir com essas coisas, a verdade e a felicidade, por exemplo, vão ser satisfações muito mais permanentes, porque vão estar ligadas à imortalidade da própria alma. Eu não sei se eu estou sendo claro. Né? Então, é claro e notório o legado que Sócrates deixou para nós. É necessário preparar para a morte física, porque a vida real, ou o eu verdadeiro de um ser humano está ligada à alma, que por sua vez é imortal. Tá claro isso? Então esse é o grande legado. Eu não estou detalhando muito essas questões, porque essas questões foram trabalhadas no mês passado, na última aula que nós tivemos. Por que eu estou lembrando disso tudo? Porque o filósofo que vamos trabalhar hoje, que é Platão, que aliás, o nome dele nem é Platão, né? É um apelido, né? Platão significa ombros largos, peitos fortes. Platão parece que chamava a atenção pela força física, pela beleza física. O nome dele, na verdade, é Aristóteles, né? Que era o nome real, mas ele ficou reconhecido como Platão. O Platão, por ter sido discípulo de Sócrates por 8 anos, o Platão vai fundamentar toda a sua filosofia nesse legado de Sócrates. Então, se o Sócrates deixou um legado por conta da sua própria vida, Platão vai pegar esse legado e vai formulá-lo em forma de doutrina. Mas antes da gente entender a doutrina de Platão, a primeira pergunta que surge é: quem foi Platão? Né? O Platão, ao contrário de Sócrates, ele veio de uma família rica, né? Bastante tradicional, respeitada, né? Na cultura grega. Né? E o Platão, ele sempre teve interesse pelas artes. Né? O Platão não teve um interesse de primeira na sua juventude pela filosofia. O Platão gostava muito das artes e principalmente do teatro e da poesia. O Platão era um exímio escritor, né? Existem poesias belíssimas nos diálogos platônicos, né? E ele conseguia, né, através da sua imaginação riquíssima, transformar tudo aquilo que ele pensava em formato literário. Quem aqui já teve experiência de ler algum livro de Platão percebe isso de cara. É uma leitura agradável, uma leitura bela. Né? Você vai crescendo no entendimento da realidade junto com a escrita. É impressionante como o papel do Platão é como se fosse o papel do médico. Ele vai curando a sua alma na medida que você vai lendo, mais ou menos como a poesia faz. Né? Quando você escuta uma poesia, né, que faz ali várias analogias, né? As analogias poéticas, elas entram dentro do nosso imaginário e enriquecem o nosso imaginário. Você vai crescendo aos poucos com a poesia. Por isso que os grandes intelectuais indicam que devemos, às vezes, mesmo não entendendo a poesia, é necessário decorá-la. Porque quando você decora a poesia e fica ruminando a poesia para você mesmo, daqui a pouco o sentido dela vem e você evolui junto com ela. Assim é a escrita de Platão. Né? O Platão ele vai propondo no método da sua escrita, né, uma espécie de limpeza da alma e você vai crescendo junto com ele. É impressionante. Então Platão ele é reconhecido pelo seu método literário. Dá até para fazer aqui também uma comparação com Aristóteles, que é o extremo oposto. A escrita de Aristóteles já é mais difícil,
já é mais emperrada. Por quê? Porque ele é todo técnico e metódico. Não há poesia em Aristóteles. É uma escrita muito mais científica. Então, até nesse sentido, ele se complementa. Você tem a escrita poética, que alimenta o imaginário ali, o imaginário com a razão, e o escrito mais científico, né? Que vai direto na sua razão, tentando ordená-lo de alguma forma, né? E esse apreço pela literatura do Platão nos explicou como foi o primeiro contato dele com Sócrates, né? O Platão estava escrevendo peças de teatro, e aí quando ele chegou para entregar esses escritos para o diretor que ia fazer a peça, ele avistou Sócrates, rodeado de jovens, e ele se aproximou para ouvir Sócrates. Ele ouviu ali por 10 minutos e se encantou na hora com a filosofia. Ele pegou então a sua peça de teatro, rasgou no meio, colocou no fogo, queimou tudo e decidiu naquele momento ser filósofo. Então o contato foi repentino e direto, né? Então, a partir desse momento até o dia da morte de Sócrates, os dois eram muito unidos. Platão era o grande aprendiz de Sócrates. Platão era o aluno à altura de Sócrates. Se você tem uma sociedade inferior a Sócrates, que vai condenar Sócrates à morte, Platão é o extremo oposto. Platão é a representação daquilo que a sociedade deveria ser. Um excelente aluno para Sócrates. Platão era o melhor aluno, o melhor discípulo de Sócrates nesse sentido, né? Diante disso, quando Platão ele se apaixonou pela filosofia, o Platão, obviamente, começou a seguir Sócrates e a aprender com o seu método. E na medida que ele ficava mais próximo de Sócrates, ele percebia que melhor ele compreendia a realidade e o próprio homem, né? No entanto, não é nesse momento que Platão vai desenvolver sua doutrina. Vamos precisar de alguns acontecimentos que vão forçar Platão a escrever a sua doutrina, que vão forçar Platão a descobrir a sua própria vocação de desenvolver uma doutrina filosófica, né? Quais são esses acontecimentos? O primeiro acontecimento foi a condenação de Sócrates, né? O Platão ele se sentiu decepcionado com a política, porque o Platão, quando ele percebeu que ele tinha uma via nele de filosofia, né? uma espécie de vocação para a filosofia, ele estava pensando em pegar todo o seu potencial filosófico e aplicar na política. Só que ele teve uma decepção muito grande com a política. Por quê? Ele observou duas coisas na política que o fizeram perceber que a política é sempre menor do que a filosofia, de algum modo. A primeira coisa que ele percebeu é que a vivência política dos gregos era sempre uma vivência explicada por um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso que sempre alternava entre democracia e tirania. Democracia e tirania. Como foi que Platão percebeu isso? Ele percebeu o seguinte: a Grécia vivia uma democracia. A democracia é um sistema político no qual defende a tese de que todo cidadão deve ter participação direta no futuro do próprio território, do próprio povo. Então as decisões eram tomadas em debates abertos, onde todo mundo tinha um poder de voto, igual a de todo mundo. Só que o que ele percebeu com isso? Igualando as forças entre as pessoas, a mediocridade imperava. Porque o que é ser medíocre? Ser medíocre é ser mediano. No exato momento em que todos têm a possibilidade de argumentar com a mesma força, isso cria uma espécie de média. Isso cria uma espécie de mediocridade. Isso cria uma espécie de fazer com que a política grega ficasse estática e todas as decisões fossem tomadas do mesmo modo. Então a democracia chegava num momento que ela emperrava, onde não havia mais um desenvolvimento a partir dali. E aí, quando os gregos percebiam isso, eles apelavam a alguém que poderiam tirá-los daquela situação. E aí dava todo o poder na mão de alguém, esse alguém prometendo soluções para aquele problema da mediocridade da democracia, acabava executando a tirania. Aí o tirano aparecia, havia o abuso de poder, com o abuso de poder o povo se revoltava novamente e pedia democracia de novo. E vivíamos esse ciclo vicioso. Platão, percebendo isso, ele disse: caramba, só dá para sair desse ciclo vicioso se a sociedade fosse formada por filósofos. Se tivéssemos alguns Sócrates comandando a política, aí sim funcionava. Aliás, isso que desanimou Platão, no primeiro momento, foi o que o animou a entrar na política. Ele pensou: bem, se eu sou filósofo, eu posso trazer soluções para a política. Só que esse ciclo vicioso o desanimou. E o outro ponto que o desanimou foi a acusação
E também, como é que fala? Quando você acusa e bate o martelo. Quando você acusa e consegue efetivar a acusação, a condenação. E a própria condenação de Sócrates foi uma decepção para Platão. Porque se você tem o homem mais virtuoso de todos e a sociedade, com a sua democracia, culpa esse homem mais virtuoso e o levam à morte, quer dizer que o sistema político não funciona. Então, Platão ele teve uma decepção mútua da questão do ciclo vicioso entre democracia e tirania e essa questão de punir o homem que deveria ser o grande governante, que é Sócrates. Isso tira Platão também do ambiente político e faz Platão se concentrar na filosofia. Mas aí o que vai acontecer? Quando Platão desiste da política através da condenação à morte de Sócrates, Platão então se sente obrigado a escrever tudo aquilo que ele tinha como memória na sua relação direta com Sócrates. Aí nascem os livros de Platão, que são os diálogos. E desses diálogos é que nós vamos extrair a doutrina platônica, a doutrina filosófica. Percebem? Então percebam que na própria biografia de Platão, Platão foi motivado a escrever uma doutrina filosófica, a documentar aquilo que Sócrates representou como modelo. É por isso que nos diálogos de Platão o personagem principal é sempre Sócrates. Né? Então quando você vai ler os diálogos de Platão, você deve extrair dali duas coisas. Né? Você deve extrair a vida de Sócrates e a doutrina filosófica do próprio Platão, que é o objetivo da aula de hoje a gente procurar entender. Eu não sei se está claro. Então essa parte biográfica de Platão já nos mostra de algum modo como foi que Platão desenvolveu sua doutrina. Um outro ponto da vida de Platão, que também vai ao encontro da sua própria doutrina, ou seja, que vai também formar base para a própria doutrina platônica, é a parte da educação. Né? O Platão ele tentou se aventurar na política, não se aventurou, mas ele se aventurou na educação. Ele foi o criador da Academia Platônica, né? Que foi uma grande escola da época, no qual visava, né, formar filósofos, formar novas pessoas que, através da limpeza da própria alma e a busca pela verdade, pudesse auxiliar a sociedade grega de algum modo. Né? A Academia Platônica tem esse nome, graças ao terreno comprado por Platão, que era o terreno no qual o dono era o Academos, né? E o Platão resolveu não mudar o nome e chamou sua própria escola de Academia, ou seja, uma escola formada no território que foi de Academos. Daí surge o nome Academia. E o Platão ele abre essa academia no qual ele vai lecionar por longos 41 anos. Então Platão ele vai viver 41 anos ensinando filosofia aos seus discípulos nessa academia. E o mais interessante é que antes dele abrir essa academia, ele, pelo fato de depois da morte de Sócrates ter viajado por vários lugares no mundo conhecido, o Platão ele teve alguns problemas políticos por onde ele passava, e ele, antes de abrir a academia, ele tinha sido capturado e sido tomado como escravo. Né? E é engraçada essa história, porque quando as pessoas, os seus alunos viajando, acham ele como escravo, os seus alunos pagam o dono lá de Platão para reaver o próprio professor. Então, são os alunos soltando e livrando o professor da própria escravidão. Essa história não deixa de ser irônica, porque mostra também como é que o professor depende do aluno. Né? E a academia ela é motivada por isso também. Como é que a relação próxima com o aluno é uma relação de vida. Então, viver a educação platônica é viver também um modelo, né, de conduta humana, de conduta de virtude. Né? Diante disso tudo, e diante da biografia de Platão, a gente pode aí sim começar a entender a doutrina filosófica de Platão. Né? A doutrina filosófica de Platão tem um nome, chamada de doutrina das ideias ou doutrina das formas. Né? Em alguns livros vocês também vão encontrar teoria das ideias ou teoria das formas. Qual é a finalidade dessa doutrina? A finalidade dessa doutrina é, na verdade, explicar três coisas. Explicar o que é o homem, ou seja, tentar nos justificar, nos explicar o que é a natureza humana, explicar o que é a realidade, é o segundo ponto, e também explicar como é que o homem se relaciona com a realidade. Ou seja, a doutrina das ideias de Platão é, na verdade, uma teoria do conhecimento. Como é que o homem pode conhecer algo da realidade? Ele vai formular, então, essa doutrina calcada nesses três pontos. O que é o homem, o que é a realidade e como o homem se relaciona com a realidade.
No fundo, o que Platão está fazendo? Ele está destrinchando em forma de doutrina aquilo que um filósofo faz. O que um filósofo faz? Ele conhece a própria alma, né? Ele percebe, se espanta com a realidade, com a natureza, e depois procura conhecer essa realidade, essa natureza, né? Então, aquilo que os filósofos já faziam, agora vai ser formulado em forma de doutrina. Então, agora nós temos uma espécie de manual de como fazer isso, né? Essa doutrina, então, parte do princípio que devemos conhecer primeiro a natureza humana, né? Então, o que é o homem? O que seria o homem para Platão? O Platão, ele não vai discordar da cultura grega, que já percebia o homem como um ser estruturado em duas partes: corpo e alma. Todo ser humano é formado por corpo e alma, né? O corpo humano é essa parte grosseira, né, e bruta que todo mundo percebe através dos 5 sentidos. Essa parte grosseira e bruta e material seria o corpo. E o nosso corpo também é perceptível para todo mundo. Ele possui 5 sentidos. Então, nosso corpo é mais ou menos a porta de acesso do ser humano em relação à realidade material. Percebe? Por exemplo, eu estou vendo vocês, né? A visão faz parte, de algum modo, né, do meu corpo. Os meus sentidos, eles formam uma espécie de união entre aquilo que eu sou e aquilo que eu posso perceber de materialidade do mundo. Então, o corpo ele é necessário para isso. Ele é um intermédio entre o homem e a realidade material. Percebem? Só que tem que existir algo dentro do corpo que está para além do próprio corpo. Esse algo nós chamamos de alma, né? Se você buscar a própria referência no grego para alma, você encontra o termo ânima, né? Ânima significa, você pode extrair também o verbo em português animar. Então, aquilo que anima o próprio corpo é a alma, né? Então, se vocês percebem os homens, os animais, né, e até mesmo as plantas, vocês percebem ali um movimento acontecendo, e esse movimento ele é causado por aquilo que nós chamamos de alma, né? Só que, obviamente, a alma humana ela também tem que ter aspectos diferentes das almas dos vegetais e dos animais. Por mais que os vegetais realizam um movimento interno de recolher nutrientes, de absorver luz solar, e os animais realizam também o movimento do corpo em busca do objeto do desejo, o homem também, além disso tudo, ele tem que ter uma característica na sua alma que o diferencia dos outros seres animados. Percebe? E, obviamente, essa característica o Platão vai tentar entender. Então, quando Platão começa a tentar entender a alma humana, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: a própria parte do ser humano que é propícia a entender a alma humana é a própria alma. O que ele quer dizer com isso? Sem o movimento de autoconhecimento da própria alma, eu não consigo saber nem quem eu sou. Então, a primeira coisa que o Platão nos adverte é o seguinte: só dá para entender o que é a alma humana se eu entender qual é a minha alma, ou o que é a minha alma. Então, o homem é o único ser que tem a capacidade de realizar um movimento com a alma para entender a si própria. Percebe a questão? O homem é o único ser que consegue olhar para dentro, podemos dizer assim. O homem é o único ser que faz um movimento de alma para si mesma. Percebem? A alma humana tem uma característica racional ou inteletiva ou intelectual que faz o movimento para ela mesma para se auto-perceber, para se autoconhecer. Então, o primeiro ponto que a gente deve entender é isso. Aquele preceito de Sócrates, conheça-te a ti mesmo, não é apenas um preceito romantizado nos diálogos de Sócrates, mas é um preceito necessário para você conhecer a alma humana. E também não adianta o Platão pegar a doutrina, apresentar para todos os homens entenderem através da doutrina o que é a alma humana, se o homem não fizer esse movimento e perceber aquilo que Platão escreveu na própria alma. Percebe o que eu estou dizendo? Então, entender a doutrina platônica já é exercer esse movimento de autoconhecimento, esse movimento de conhecer o próprio eu, de conhecer a própria alma. Percebe o que eu estou dizendo? Esse movimento do conheça-te a ti mesmo, que vem desde Sócrates e agora formalizado na doutrina de Platão, é um movimento que nós não podemos esquecer sob hipótese alguma. Qual a diferença entre o homem medíocre e o homem que busca a autonomia e a liberdade? É justamente nunca se esquecer que tem uma alma. O homem que não busca o autoconhecimento não está pronto para a busca da verdade. Percebe? Isso é uma espécie de premissa básica ou princípio
no qual o homem, em sua conduta, deve acionar para poder buscar verdades maiores. Então, o autoconhecimento é primordial. Executando esse autoconhecimento, o que eu vou encontrar dentro da minha própria alma? Segundo Platão, eu vou encontrar na minha alma 3 forças. 3 forças que são evidentes a qualquer um que fez o mínimo de análise sobre si mesmo. Quais são essas 3 forças? Platão vai dizer que dessas 3 forças, 2 forças vão corresponder ao nosso lado animal e uma força vai corresponder ao nosso lado mais humano. Então o homem, de certa forma, é um intermédio entre algo superior, que está do lado dessa parte da alma mais humana, e algo inferior, que está do lado dessas outras 2 partes da alma mais animalescas. Não é à toa que o homem é um ser ereto. Até fisicamente o homem simboliza essa união, esse vínculo entre o que é mais baixo e terreno e aquilo que é mais alto. Percebem o que eu estou dizendo? Essa formação física do homem já nos traz simbolicamente que a alma humana também tem que ter essas características. Algo da alma que puxa para a terra, algo da alma que nos deixa fincado no mundo material e algo da alma que nos puxa para cima, para buscar verdades maiores. Percebe? É interessante dizer isso porque quando você observa o reino animal, você não encontra qualquer animal parecido com o homem, mesmo nesse símbolo material evidente, que é a parte física. Né? Eu não conheço nenhum animal que contemple o céu, que olhe para o céu por muito tempo. O homem olha para o céu. E o homem não só olha para o céu, como simbolicamente ele presta continência ao poder divino do céu. Né? A gente percebe que existe um sol que ilumina tudo, que representa ali uma fonte de sabedoria, porque se o sol não iluminasse as coisas, nós não enxergaríamos nada. E ao mesmo tempo, quando você tenta olhar diretamente para o sol, você não consegue muito. Você abaixa a cabeça e presta continência sem perceber. Percebe? Esse tipo de símbolo material já do homem já nos indica mais ou menos que a essência humana, que é a alma, já nos mostra uma parte mais baixa, animalesca, uma parte mais voltada para o alto. Eu não sei se eu estou sendo claro. Né? De fato, então, quais seriam essas 3 partes da alma? Né? As 2 partes voltadas para o lado animal do homem são as partes nas quais o Platão identifica como concupiscível e irascível. Então ele vai dizer que existe uma alma concupiscível e uma alma irascível. Né? A alma concupiscível ela é responsável pelos desejos. A todo momento nós estamos desejando coisas, não é isso? Desejando riqueza, desejando as coisas belas, né? Sendo movidos por um desejo sexual. Nós sentimos fome e desejamos comida. Nós sentimos sede e desejamos água. Então nós temos um desejo que movimenta o nosso corpo em direção a um bem material. Essa causa do movimento do corpo é a alma concupiscível. Então nós desejamos e o nosso corpo se movimenta graças a essa força motriz que vem da alma concupiscível. Então percebam que esse nosso lado animal, esse primeiro lado animal, está envolto ao concupiscível. Ou seja, instintivamente, nós somos levados a adquirir certos bens materiais para a própria vida do corpo. Então, de certa maneira, esse lado animal chamado concupiscível está bem grudado no corpo e depende do corpo como ferramenta para buscar aquilo que é material necessário à saúde do corpo. Percebem? Os animais são assim também, né? Se vocês observarem os animais, aliás, o nome animal vem daí, né? Aquele que tem uma ânima, que tem uma alma, o animal ele se movimenta sempre desejando algum bem material. Está buscando comida, buscando água, buscando um outro animal para poder procriar e assim por aí vai. Os homens são a mesma coisa. Né? O homem é movido também pelo concupiscível. Só que além do concupiscível, nós temos o irascível. O irascível também é uma outra parte da nossa alma animal, da nossa alma um pouco mais baixa, mais grudada ao corpo, que é responsável pela ira, que é responsável pela paixão da raiva, que é necessária ao homem e aos animais para defender também a saúde do corpo físico. Porque é graças ao irascível que o nosso corpo realiza o movimento de autodefesa. Não é isso? Por exemplo, se vem alguém aqui nessa sala começar a tentar me agredir do nada, eu necessariamente vou contra-atacar.
e vou contra-atacar espumando possivelmente de raiva. O que está movimentando o meu corpo para o contra-ataque é a minha alma irascível. Então existe um aspecto da minha alma animal que movimenta o meu corpo para defender a própria vida do corpo. Percebe? Isso seria a alma irascível. Perceba então de cara que o concupiscível e o irascível estão na natureza humana, assim como estão na natureza animal. Então não é o concupiscível nem o irascível que vai diferenciar o homem dos animais. Né? Se nós não tivéssemos uma terceira parte da alma mais humana, estaríamos vivendo como os animais. E o que caracteriza os animais? Os animais são caracterizados por um ponto que é aparente para todo mundo. Basta você observar os animais um pouco, você já percebe isso de cara. Todos os animais não são livres. Todos os animais não possuem consciência da própria existência. Nenhum animal produz alta cultura, nenhum animal produz qualquer coisa voltada aos bens mais elevados. Os animais, então, são sempre escravos do concupiscível e do irascível. Eles são movimentados pela escravidão dessas duas partes da alma. Agora veja o homem. Apesar do homem ter o irascível, o concupiscível e agir de acordo com eles, o homem é o único ser que pode negar a prisão imposta pelo concupiscível e pelo irascível. O homem é o único ser que tem a capacidade, que através do autoconhecimento ele consegue, mas ele é o único que tem a capacidade de colocar um freio no irascível e no concupiscível e discipliná-los de acordo com aquilo que ele aspira de mais elevado. Percebe? Por isso o homem é o único ser que pode ser livre. Então o que é ser livre? Ser livre é não ser escravo do irascível e do concupiscível. Ser livre é ser senhor da própria vontade. Então nós temos aqui uma distinção muito clara entre o que é desejo e o que é vontade. O desejo, especificado pela prisão imposta do irascível e do concupiscível, não é isso? E a vontade ligada a essa terceira parte da alma, que é a alma racional. Então o homem, além do irascível e do concupiscível, o homem vai ter a alma racional. E o que é a alma racional? A alma racional é a parte mais elevada da alma humana e é ela que vai distinguir o que é homem e o que é animal. É ela que abre a possibilidade do homem disciplinar os seus impulsos do irascível e do concupiscível para buscar bens mais elevados. Essa seria, então, a alma racional. Percebe? E é interessante que quando você percebe na sua própria vida que existe algo dentro de você que é mais humano, você na hora já começa a buscar uma autodisciplina. Você já tenta, de certa maneira, frear o irascível e o concupiscível. E quando você começa a fazer isso, logo no começo, nos primeiros dias, nos primeiros meses que você está tentando executar esse tipo de conduta, você já começa a observar as outras pessoas que não conseguem fazer isso. E qual é a tendência? A tendência é você classificar as outras pessoas como animais. Não é isso? Inclusive, nos xingamentos mais vulgares que existem no nosso dia a dia, nós xingamos as pessoas mais baixas com nomes de animais. Isso não é à toa. Né? Desculpe o palavreado, mas, por exemplo, sei lá, sua piranha, né? Seu porco, seu burro. Ó. A gente dá nomes de animais para exaltar vícios de conduta da outra pessoa. E nós acabamos reconhecendo também na nossa existência esses vícios de conduta. Percebe a questão? Então o homem que está preso ao irascível, ao concupiscível, ele tem uma vida muito mais voltada para o mais baixo, uma vida muito mais animal do que uma vida humana. Porque ele não consegue agir com a alma racional para disciplinar essas outras duas partes da alma. Não sei se está sendo claro. E tão logo você usa a alma racional para disciplinar o irascível e o concupiscível, você começa a transformar aquilo que antes era vício de conduta em virtude moral. Olha que impressionante. Você começa a perceber, por exemplo, que ser escravo dos desejos do concupiscível te leva a vícios. Te leva a vícios. Né? Uma pessoa, por exemplo, que é escrava do dinheiro é uma pessoa viciada. Por quê? Porque ela é escrava do concupiscível. Ela é escrava daquele tipo de desejo. Tão logo você usa a razão para disciplinar o concupiscível, você começa a desejar apenas aquilo que é necessário.
Percebe a questão? Você nunca mais vai ser escravo de um bem material, porque você vai reger o concupiscível pela alma racional. A mesma coisa com o irascível. Pessoa que não consegue controlar a própria raiva, é escravo das paixões e fica sempre enraivecido com qualquer coisinha que acontece, né? A pessoa é hipersensível. Essa pessoa tem um vício de caráter. Ela é escrava do irascível. Percebe? Né? Eu tinha um primo que era viciado em briga. Por que ele era viciado em briga? Porque ele não consegue raciocinar quando o irascível domina o seu ser. Ele é um animal. Um cachorro raivoso age assim. Não é isso? O que você tem que fazer com o cachorro raivoso? Você tem que ir lá e discipliná-lo. É mais ou menos a mesma coisa que acontece no interior do homem. Você vai disciplinar o seu irascível para não ter raiva com aquilo que não merece a raiva. Então, logo você faz isso, você transforma o vício da raiva em uma qualidade de caráter, transformando aquilo que era vício em virtude. Agora, meu amigo, você só vai sentir raiva e ira daquilo que merece a ira. Você vai passar a lutar pela justiça. Percebe o que eu estou dizendo? Ao averiguar uma situação injusta, você vai perceber, bem, aqui é necessário deixar o irascível agir para eu poder acabar com essa situação injusta, por exemplo. Né? Eu citei isso aqui, acho que na primeira aula, há 3 meses atrás, que existe um episódio bíblico interessantíssimo sobre isso, que é Cristo expulsando os vendilhões do templo na base da chicotada. Algum desavisado poderia ler essa circunstância e dizer, pô, como assim? Jesus Cristo é hiperpacífico, expulsando as pessoas através de chicotadas, como assim? Ali é o seguinte, ali o irascível está alinhado com a razão. Ali o irascível está agindo porque é necessário agir. Ali a razão está exercendo uma vontade e deixando o irascível agir sobre o ser de Cristo, já que Cristo seria o modelo perfeito de alinhamento entre razão, irascível e concupiscível. Percebe o que eu estou dizendo? Do mesmo jeito também que você não agir no momento que você deveria, não conseguir agir, também é uma falha de caráter. Exatamente. Você tem um exemplo, por exemplo, o exemplo do extremo tímido, ou do moderado, extremo moderado. Né? O Olavo de Carvalho está até fazendo algumas postagens criticando a moderação. Não é a moderação no sentido filosófico aristotélico, mas o que ele está criticando é essa quietude de espírito que não consegue perceber uma situação de injustiça e quando percebe não sabe agir. Né? Isso também representa uma falha de caráter, né? Que você simbolizou bem. Quem tem a alma ordenada, quem já usou a terceira parte, que é a parte mais humana, para disciplinar o irascível e o concupiscível, vai saber reconhecer uma situação de injustiça e vai querer interferir. Percebe? Então, o Platão, quando ele vai explicar a alma humana, ele explica dessa forma. Você tem o irascível e o concupiscível como parte instintiva e animal, e a alma racional, que é a única parte humana que pode disciplinar o irascível e o concupiscível. No entanto, falta ainda algumas coisas. Por exemplo, depois que eu consigo disciplinar o irascível e o concupiscível, o que eu faço? O que sobra? Sobra a minha alma racional mais limpa. E a minha alma racional mais limpa enxerga melhor as coisas. E aí o que o Platão vai dizer? O Platão vai dizer o seguinte, que a nossa alma racional, quando limpa, ela parte em busca dos bens mais elevados. A pergunta que não quer calar é a seguinte, quais seriam esses bens mais elevados? Esses bens mais elevados, eles são resumidos por Platão em 3, que o Platão vai chamar de bem, verdade e beleza. Todo homem se alimenta do bem, da verdade e da beleza. O homem que não busca, né, essas 3 ideias máximas, esses 3 bens mais excelentes, é um homem que não tem uma vida digna de ser humano. É um homem que vive uma vida animal. Né? Mas o que significa buscar o bem, buscar a verdade e buscar a beleza? Buscar o bem, buscar a verdade e buscar a beleza significa perceber que todos esses ideais, eles não estão presentes no mundo material. Eles não estão presentes nesse mundo mais baixo. Porque se estivessem presentes nesse mundo mais baixo, né, como entidades em si mesmas, né, bem, verdade e belo, os animais poderiam ter acesso. No entanto, é somente o homem que tem acesso, por quê? Porque esses são valores que estão para além do mundo material. E é nesse sentido que Platão começa a explicar o que é a realidade. Né? Então, a primeira parte, Platão resolveu. Ele nos explicou o que é o homem.
A segunda parte é o que seria a realidade? Ou em outras palavras, onde é que eu vou encontrar o bem, a verdade e a beleza? Né? E aí quando Platão vai explicar a realidade, o Platão vai inovar. Né? Ele vai pela primeira vez encostar num tipo de conhecimento filosófico que nós chamamos de metafísica. O Platão vai perceber que é necessário existir uma realidade para além do mundo físico. E é nessa realidade que eu vou encontrar o bem, a verdade e a beleza. Né? Então, como funciona a realidade para Platão? A realidade para Platão, ela funciona, ou ela é estruturada, através de 3 níveis. Né? Um primeiro nível mais baixo, deixa eu pegar uma caneta melhor aqui. Um primeiro nível mais baixo, o Platão vai chamar de mundo dos sentidos, ou mundo sensível. Esses canetas estão uma bosta. E um mundo mais elevado, que é o mundo das ideias, ou mundo inteligível. E um terceiro mundo, ou um terceiro aspecto da realidade, que é um intermédio entre o mundo dos sentidos e o mundo inteligível, que o Platão vai chamar de mundo intermediário. Você tem o mundo dos sentidos, o mundo das ideias e o mundo intermediário. Claramente há aqui uma hierarquia entre esses mundos que compõem a nossa realidade. O mundo mais baixo é dos sentidos e o mundo mais elevado é o mundo das ideias. Né? Obviamente, se o homem está buscando os bens mais elevados, o bem, a verdade e a beleza vão estar presentes no mundo inteligível. Então, teoricamente, o que o homem tem que fazer? Ele tem de certa maneira, ascender do mundo sensível, passando pelo mundo intermediário, até chegar ao mundo das ideias. E o que seria o mundo dos sentidos? O que seria o mundo das ideias? O que seria o mundo intermediário? O mundo dos sentidos seria esse mundo material que nos cerca. Né? Nós olhamos ao redor a natureza e percebemos as coisas materiais. Né? A gente percebe a árvore, o sol, as estrelas, a lua, né? As outras pessoas, a sociedade. Tudo que está ao nosso redor de modo material compõe aquilo que Platão vai chamar de mundo dos sentidos. Né? Só que o que o Platão percebeu? O Platão percebeu que tudo isso que está no mundo dos sentidos é um mundo que, primeiro, está sempre em mudança. Se você observar o mundo material, o mundo dos sentidos, nada permanece o mesmo. Tudo está se transformando a todo momento. Ele percebe também que tudo que existe no mundo dos sentidos guarda uma multiplicidade de diferenças. Você não consegue encontrar no mundo dos sentidos duas coisas idênticas. Tudo tem sempre uma imperfeiçãozinha que guarda uma diferença para outra coisa. E você também percebe no mundo dos sentidos um aspecto temporal. Tudo tem uma duração. Tudo tem início, existe e deixa de existir. Ora, se o mundo sensível, que é o mundo mais baixo, tem essas características, é óbvio que o bem, a verdade e a beleza não vão estar aí. Porque é característico do bem, da verdade e da beleza a imutabilidade, a perfeição, a excelência, coisa que você não encontra no mundo material. Não é isso? O mundo material ele é cheio de imperfeições. Então o que Platão percebeu? Platão percebeu que tem que existir um mundo para além do mundo material, que ele chama de mundo das ideias ou mundo inteligível. O que é que vai estar no mundo das ideias ou inteligível? Vai estar todas as ideias verdadeiras que formaram as coisas materiais. Em outras palavras, a ideia verdadeira existe como algo perfeito e imutável, e é dessa ideia verdadeira que as coisas materiais vão surgindo como cópias. Então, por exemplo, quando eu avisto, sei lá, 4 árvores, uma do lado da outra, e percebo as imperfeições, as diferenças entre elas, eu percebo que por trás delas tem que existir uma ideia verdadeira de árvore. E essa ideia verdadeira de árvore vai me trazer o que é a verdade da árvore, o que é a beleza da árvore, o que é o bem da árvore. Percebem a questão? Então, olha só que interessante. Para a multiplicidade de coisas materiais do mundo dos sentidos,
você vai ter uma ideia verdadeira e original que representa a verdade sobre aquilo. Então percebam que a verdade, o bem, a beleza das coisas não estão nas coisas, mas estão em um outro mundo, que é o mundo das ideias, que guarda as ideias verdadeiras e originais para tudo que existe materialmente falando. Percebe a questão? Eu não vou achar a verdade sobre o que é um ser humano percebendo os aspectos materiais da presença dele. Mas eu vou achar a verdade, a beleza e o bem do que é um ser humano se eu conseguir achar a ideia verdadeira de ser humano em outro mundo. Então, para Platão, tudo que existe nesse mundo material, que é o mundo dos sentidos, é, na verdade, mera cópia das ideias originais e verdadeiras. Percebe a questão? Então, para Platão, existe o mundo das ideias, onde você vai ter as ideias originais, verdadeiras e perfeitas, e dessas ideias foram se materializando cópias imperfeitas. Então, para eu ter acesso às verdades sobre esse mundo material, eu vou ter de elaborar uma espécie de evolução espiritual para alcançar esse outro mundo, onde eu vou ter acesso às ideias verdadeiras das coisas. E essas ideias verdadeiras são, obviamente, imutáveis. Percebem a questão? Agora, uma pessoa poderia questionar o seguinte: mas como é que se deu a passagem das ideias originais para as cópias relativas do mundo material? Como foi que isso aconteceu? Isso aconteceu, segundo Platão, graças à existência de um Deus, de um demiurgo. Aí entra a existência de Deus na filosofia de Platão como ponto fundamental. Existe uma inteligência divina que, tendo acesso às ideias verdadeiras e perfeitas, pode criar o mundo material como cópia dessas ideias originais. É como se esse demiurgo, se esse Deus, se essa inteligência divina, pegasse as ideias verdadeiras e depositasse numa matéria, para que dentro dessa matéria as coisas pudessem existir. Então, o que são as coisas materiais? São meras cópias dessas ideias originais. Então, as coisas, elas participam de maneira imperfeita das ideias originais que são perfeitas. Eu não sei se eu estou sendo claro. Então, por exemplo, quando você olha as árvores e diferencia as árvores de um hipopótamo, você as diferencia por quê? Por um motivo muito simples. Você percebe que tudo aquilo que você chama de árvore possui dentro de si certas participações de uma ideia original de árvore. E o hipopótamo possui em si uma participação imperfeita da ideia original de hipopótamo. Percebem a questão? Então as coisas materiais, elas participam de maneira imperfeita dessas ideias originais, verdadeiras e perfeitas que existem antes mesmo do mundo material. Não sei se estou sendo claro. Né? Então, para eu ter acesso às verdades das coisas, eu não vou poder me concentrar nas mudanças do mundo material, mas sim buscar essas ideias originais, que está por trás de tudo. Percebem isso? E o que seria o mundo intermediário? Isso aqui é interessantíssimo. O mundo intermediário seria um aspecto da realidade que vai permitir o homem transitar do mundo dos sentidos para o mundo das ideias. O que está no mundo intermediário? O mundo intermediário está basicamente duas coisas. Estão basicamente duas coisas. Estão os entes matemáticos. Olha que coisa impressionante. A geometria matemática com seus entes, se você observar bem a matemática, quem já estudou sabe disso, a matemática ela tem um quê de dualidade muito esquisito, porque ao mesmo tempo que são entes que você capta usando a sua alma racional, ao mesmo tempo eles são aplicáveis no mundo material, quantificando e medindo as coisas. Então os entes matemáticos, eles facilitam a vida do ser humano quando ele vai buscar o mundo das ideias. Porque a matemática exercita o nosso intelecto em busca da verdade. E se usarmos esse mesmo exercício para buscar as ideias verdadeiras das coisas, nós vamos conseguir chegar até lá. E outra coisa que está no mundo intermediário é a própria alma humana. Olha que impressionante. A alma humana existia nesse mundo intermediário. E é ela que possibilita o contato do mundo dos sentidos para o mundo das ideias. Então a alma racional humana, ela também faz parte desse mundo intermediário. Então ela tem que ter dentro dela aspectos da materialidade do mundo dos sentidos, que é a parte animal da alma humana, e aspectos do mundo das ideias, que é a parte racional da alma humana que busca as ideias verdadeiras. Então a alma também faz parte desse mundo intermediário. Não é isso?
Um aluno poderia questionar dizendo o seguinte, mas, professor, tem um problema nessa história toda. Como é que eu sei que existe esse mundo das ideias? Se esse mundo das ideias é invisível, está para além do mundo material, como é que eu sei que ele existe? Como é que eu sei que eu o busco? Por que é certo buscar esse mundo das ideias? Qual é a prova que eu tenho disso? Aí Platão fecha com chave de ouro a sua teoria do conhecimento. Ele vai dizer o seguinte, toda vez que o homem tem acesso a uma ideia verdadeira, ou seja, uma verdade sobre alguma coisa, ele na verdade reconhece a verdade. Porque a sua alma, por estar no mundo intermediário, de certa forma já contemplou essas ideias verdadeiras. E agora que a nossa alma encarnou num corpo, nós esquecemos dessas ideias verdadeiras e na medida que nós temos acesso às ideias do mundo das ideias, nós relembramos delas. Então há uma comunhão entre a alma racional do homem, que antes da nossa vida material já contemplou as ideias verdadeiras, porque já estava nesse mundo intermediário, né? Então existe a comunhão entre essa alma humana com a ideia verdadeira que nós captamos do mundo das ideias. Quando há essa comunhão, há o conhecimento filosófico. Percebe? Quando a gente conhece alguma coisa, isso aí já deve ter acontecido com vocês, obviamente, quando a gente aprende algo dentro de nós parece que se encaixa. Parece que uma luz dentro de nós fala assim, caramba, agora eu entendi. Quando alguém te explica um negócio muito difícil, fala assim, caramba, agora eu entendi, quer dizer que houve um encontro, uma comunhão entre a sua alma racional, que já tinha contemplado as ideias verdadeiras, com a ideia verdadeira que você está contemplando naquele momento. Quando há esse encontro, há o conhecimento filosófico. Percebe a questão? Esse movimento do mundo dos sentidos para o mundo das ideias é a própria dialética de Platão. Então a dialética de Platão ela pede para os seres humanos fazer basicamente duas coisas. Primeiro, disciplinar o irascível com o concupiscível para a alma racional ficar limpa. E segundo, ascender de maneira metódica e dialética do mundo dos sentidos para o mundo das ideias. Basta isso? Não. Tão logo você consegue contemplar uma ideia verdadeira do mundo das ideias, você retorna ao mundo dos sentidos. Para quê? Para reordenar o mundo dos sentidos. Se o mundo material é caótico e imperfeito, é necessário que o filósofo retorne ao mundo dos sentidos para reordená-lo. É por isso que o filósofo nunca é enganado. Por que o filósofo nunca é enganado? Então, logo ele contemplou uma ideia verdadeira e retornou ao mundo dos sentidos, ele observa as coisas materiais dentro da sua hierarquia verdadeira. Ele consegue perceber o que é pior, o que é melhor, o que é certo, o que é errado, já que ele já tem em si as ideias verdadeiras. Então perceba que a filosofia de Platão, ela compreende a realidade dentro de uma hierarquia muito clara, né? Do mundo mais baixo para o mundo mais elevado. Lembrando que no mundo dos sentidos também há a hierarquia das coisas, que só pode ser percebida pelo filósofo, e no mundo das ideias, as ideias também são hierarquizadas, no qual no topo você vai ter a ideia de bem, em segundo lugar a ideia de verdade, e em terceiro lugar a ideia de beleza, para depois essas três ideias, as outras ideias virem. E dessas ideias nasceu o mundo material como simples cópia dessas ideias. Percebem isso? O Platão, para ele explicar isso didaticamente, ele sempre, todo mundo que vai explicar Platão sempre arroga esse exemplo, busca esse exemplo, que é um mito famoso de Platão, que é o mito da caverna. O mito da caverna mostra de maneira clara e notória essa tensão entre o mundo dos sentidos e o mundo das ideias. Né? Você tem os prisioneiros na caverna escura, que desde sempre não conseguem se mover, e a única realidade que existe para eles é a sombra que é projetada no fundo da caverna, das coisas que se passam do lado de fora, e para eles aquilo é a realidade. O que isso já está representando de cara? As correntes representam os desejos, concupiscível e irascível, que é o lado animal do homem. Né? O reflexo no fundo da caverna representa as cópias do que de verdadeiramente acontece do lado de fora, que seria o mundo dos sentidos. E o lado de fora da caverna seria o mundo das ideias. Né? Como é que o mito da caverna se resolve? Ele se resolve graças ao fato de que dentre os três prisioneiros existe um filósofo que se desgarra dos grilhões das correntes e com uma coragem fora do normal consegue ascender ao mundo das ideias, sair da caverna. E ao sair da caverna ele contempla a realidade. O interessante na história é que ele não contempla a realidade de primeira, ele tem a visão
atrapalhada pelo brilho do sol que ele nunca havia contemplado, e ele se espanta com a realidade. A cegueira ali significa o espanto. Ele se espanta com a realidade que ele está contemplando. Naturalmente ele recupera lentamente a sua visão, contempla as ideias verdadeiras e retorna à caverna para contar as novidades aos seus irmãos presos. Ele também liberta os irmãos, ou tenta libertar dos grilhões das correntes, com muita dificuldade, e ao contar a realidade ideal que está do lado de fora, os seus irmãos, no acesso de raiva, o espancam até a morte. O que isso representa? Isso representa o sacrifício do filósofo, simbolizado já na vida de Sócrates, que havia sido condenado à morte. Então o filósofo está sempre nessa tensão de ter acesso às ideias verdadeiras, trazer para a vida humana, né, dos medianos e medíocres, e com isso sacrificar a própria vida nesse sentido, né? Diante disso, então, a gente tem mais ou menos o aspecto, não sei se vocês entenderam, sobre o que é o homem e sobre o que é a realidade para Platão. E também nós vimos como é que o homem consegue compreender essa realidade. Então, o método de conhecimento para Platão ele acontece de duas maneiras. A dialética, que leva o homem do mundo dos sentidos para o mundo das ideias, e uma espécie de anamnese. Então, logo você contempla uma ideia verdadeira como se você estivesse lembrando, recordando daquela ideia verdadeira. Porque se não tivesse isso, seria impossível o conhecimento, porque eu nunca saberia o que é verdadeiro. Eu tenho que ter algo dentro de mim que faz relembrar. Existe um episódio fantástico de um dos livros do Platão, no qual Sócrates se aventura a ensinar matemática para um escravo. E ele não vai ensinar, Sócrates vai fazer perguntas. O método didático de Sócrates é através de perguntas. E tão logo o escravo tenta responder as perguntas, o escravo vai descobrindo que dentro dele há uma inteligência que já contemplou as verdades matemáticas. E daqui a pouco o escravo está desenvolvendo e resolvendo problemas matemáticos dificílimos e sofisticados, e Sócrates com isso prova que, de certa forma, toda a alma humana, inclusive a alma do escravo, já contemplou as verdades de algum modo. Percebe a questão? Então, conhecer para Platão, na verdade, é recordar de uma verdade já esquecida. Percebe? Esse seria mais ou menos o método de conhecimento do Platão. Se fôssemos construir, para terminar a aula, um esquema de como é que isso acontece, esse esquema foi montado por Platão de uma maneira muito curiosa e organizada. Ele vai dizer o seguinte: os homens medíocres que estão presos ao mundo dos sentidos e que não percebem que existe um mundo das ideias por trás de tudo, não percebem que existem as ideias verdadeiras, né, por trás de tudo, esses homens medíocres estão no plano da opinião. Então Platão ele chama de opinião todo julgamento do ser humano medíocre sobre a realidade material. Então, quando você emite uma opinião, há a tendência de que a sua opinião, de que o seu julgamento esteja errado. Por quê? Porque você está emitindo o juízo sem ter contemplado a ideia verdadeira e original que está por trás de tudo, né? E essa opinião, segundo Platão, ela ocorre através de duas características também da natureza humana, que seriam a imaginação e a crença, né? O homem que é refém da própria imaginação, ele só consegue perceber aquilo que ele reconstruiu como imagem dentro da sua alma. Então ele olha o mundo material, não contemplou as ideias verdadeiras, e ele acredita que todas aquelas imagens simbolizam a realidade. Seria mais ou menos o reflexo no fundo da caverna. Percebe? E tem também a crença, né? Os homens de crença são um pouco superiores aos homens de imaginação, mas ainda assim estão presos na caverna do mundo dos sentidos. O que é um homem de crença? O homem de crença é aquele que só acredita na materialidade das coisas. Para ele só é verdadeiro aquilo que é material. Ele é um crente do mundo material. Esse nível de conhecimento da opinião, que é trabalhado pela imaginação e pela crença, é o nível dos medíocres. É o nível do homem que não busca o bem, a beleza e a verdade. Percebe? E quando o homem consegue contemplar uma ideia do mundo das ideias, ele sai da mera opinião e vai para a ciência ou para o conhecimento. O homem de ciência ou o homem de conhecimento já é um homem que ordenou o irascível e o concupiscível, já trabalhou com o método dialético e já relembrou das ideias verdadeiras contemplando-as, né? Esse homem da ciência, ele também está em dois níveis, né? Seria o homem do nível intermediário e o homem da inteligência pura. O homem do nível intermediário, segundo Platão, são os matemáticos e geômetras. Eles vão dizer que o homem matemático e geômetra é aquele que está quase chegando ao mundo das ideias,
mas ainda não chegou. Ele está no mundo intermediário. Ele está vislumbrando as ideias verdadeiras, mas não as contemplou. Mas esse homem já é um homem da ciência, porque ele já tem um pé firme na realidade e na verdade que está por trás da materialidade das coisas. Percebe? Quem aqui faz engenharia sabe muito bem. É muito difícil você implementar uma ideologia política dentro do curso de engenharia, porque as pessoas da engenharia estão com o pé fincado na racionalidade dos entes matemáticos, né? Então já são homens da ciência e homens do conhecimento, né? E num nível maior seria os homens da inteligência pura. São aqueles que contemplam o mundo das ideias, que não são os matemáticos, mas sim são os filósofos. Os filósofos são aqueles que, através da ação da inteligência pura, da alma racional, conseguem contemplar as ideias verdadeiras.